Estou gravando agora a nossa videoaula, tá bom? Porque eu vou colocar também no YouTube e passar para os colegas que não puderam estar aqui hoje. Reforçando então o que eu acabei de dizer, esse é um método mais conciso, mais sintetizado de transmissão das informações. O objetivo disso é que ele seja mais eficaz para uma avaliação, enquanto que, por um outro lado, todo o conteúdo que já foi ministrado no decorrer do semestre é uma perspectiva mais holística, mais completa e, portanto, um ensino de maior qualidade. Tá? O objetivo de hoje, então, é facilitar para vocês a absorção de conteúdo para a prova. Então, quais são os conceitos fundamentais que vocês devem entender, ou talvez não conceitos, mas os fundamentos, as bases, os tópicos, acho que tópico talvez seja uma melhor palavra, os tópicos principais que a gente aprendeu no decorrer dessas últimas semanas e que serão cobrados na prova, né? A gente viu sobre adolescência, a gente viu sobre orientação profissional, a gente viu sobre sexualidade, zona de desenvolvimento proximal e técnicas da sociohistórica. Há um texto que ele é só sobre, acho que é o capítulo 11, que eles são só considerações sobre a sociohistórica no que diz respeito à clínica, né? Esse texto ele é um texto muito bom, muito maravilhoso, já disse isso inúmeras vezes. Contudo, ele é um texto bastante teórico, né? Então ele é muito mais difícil de você fazer uma síntese dele, como eu estou me propondo aqui. Portanto, esse capítulo 11, não vou fazer essa síntese e eu recomendo fortemente a leitura dele. Bem, então como vocês já sabem, o nosso segundo bimestre desse semestre foi um bimestre focado na atuação profissional, certo? E aí, como característica da atuação profissional, a gente viu a adolescência como lugar fundamental, tanto é que tem 2 capítulos só sobre a adolescência e a orientação profissional e a adolescência e a sexualidade. Portanto, a adolescência vai ser um tópico cobrado. A orientação profissional e a sexualidade como campos de intervenção e de debate, de reflexão da sociedade histórica como um campo privilegiado também, né? Então, esses tópicos também serão questionados, certo? A zona de desenvolvimento proximal como uma técnica apresentada pela autora, eu não me recordo, acho que é Sônia o nome dela, mas eu não tenho certeza agora, mas do último artigo que a gente leu, que é a prática sociohistórica, que no final do artigo ela traz algumas técnicas e traz a zona de desenvolvimento proximal como uma técnica, mas que na nossa leitura, no nosso debate, pode até ser considerado uma técnica, mas é também um eixo, um paradigma de escuta, um formato de você escutar o paciente através da noção de zona de desenvolvimento proximal. E por fim, as técnicas, as técnicas que ela apresenta, como, enfim, o por-verbo, a ênfase, a repetição, entre outras. Bem, então, acho que o primeiro ponto, antes da gente entrar na adolescência, que é um ponto que é transversal a todos esses pontos e que é simplesmente fundamental para a teoria e que foi um primeiro bimestre inteiro a gente trabalhando em cima disso e que eu não tenho como expressar o quão importante é que vocês compreendam isso. Absolutamente tudo que é dito dentro do debate da sociohistórica tem que ser pensado, contextualizado, debatido, entendido numa perspectiva histórico-social. Isso significa dizer que a adolescência, a orientação profissional, a sexualidade, os processos de desenvolvimento infantil, tudo isso tem que ser compreendido dentro do campo histórico-social. Então, quando a gente fala, por exemplo, de sexualidade ou de adolescência, não importa qual dos dois, a gente nunca vai entender como uma coisa natural, ou seja, como uma coisa que existe a priori, está dada e pronto, acabou. Tá? Nunca vai ser isso. Sempre será um construto social e histórico, sempre é algo que foi formado e formulado no decorrer dos anos e da sociedade, certo? Então esse é o primeiro ponto. Tá? Eu acho que, assim, se eu fosse dar uma dica de ouro para vocês para essa prova, tudo que vocês forem escrever, coloquem que deve ser considerados aspectos sócio-históricos daquilo que tenha como tema principal. É uma pergunta sobre adolescência, é uma pergunta sobre sexualidade.
coloquem isso. Mas vão além, tá? E façam o debate do qual é a construção histórico-social da adolescência, da orientação profissional e da sexualidade, que é o que nós vamos entrar agora. Então, sem mais delongas, indo para a parte objetiva, né, de síntese dessa nossa aula de hoje. Adolescência. Bem, como já dito, né, ela é um construto sócio-histórico. O que significa dizer isso? Que em tempos antigos era-se considerado criança, adulto. Não existia um processo de adolescência. Inclusive, houve tempos e ambientes sociais em que a criança era considerada simplesmente como um mini adulto, que só faltava a terminar a formação do corpo, né? Mas que, no que diz respeito à compreensão de mundo e entendimento do mundo, a criança seria equivalente a um adulto, tá? Então, essa informação vem para dizer para nós que a adolescência ela não está dada, ela não existe simplesmente como um fato e ponto, acabou, tá? Então, o primeiro ponto é, ela não é natural e está dada. Exemplo, crianças como mini adultos. Acho que esse mini aqui, será que tem? Não, foda-se, eu sou ruim de português, me julguem. Ponto B, né? A adolescência, a ideia de adolescência, ela foi construída recentemente, né? Muito embasada pelas concepções psicanalíticas e psiquiátricas norte-americanas, certo? Então, na retomada histórica que a autora faz, ela coloca que dentro do campo científico, a adolescência foi vista como um momento de revolta, descoberta da sexualidade e conflito. E que isso, né, essa construção histórico-social da adolescência como um momento de revolta, de descoberta da sexualidade, de conflito, seja ele entre o próprio adolescente, intrapsiquicamente falando, ou o conflito com os pais, por exemplo, isso acaba influenciando o que se espera dos adolescentes. E, por consequência, também influencia o comportamento dos mesmos. O que significa dizer isso? Significa dizer que essa narrativa, essa história, essa compreensão da adolescência criada pela psicanálise e pela psiquiatria em meados de 1920 a 1960, criou-se toda uma... O termo é narrativa, né? Mas um enredo, um tipo de folclore, um tipo enfim, de expectativas sobre o que é ser adolescente, né? E essas expectativas são executadas pelos pais nos adolescentes. E aí o que acontece? Os adolescentes podem responder ou não a essas expectativas, correto? Então, muitos dos comportamentos dos adolescentes que nós temos hoje em dia, na realidade, são efeitos daquilo que a gente diz sobre eles, né? Tanto é que a autora traz exemplos de outras sociedades em que a adolescência não é vista como um momento de rebeldia ou de revolta ou de conflito. Os adolescentes, né, vivem suas vidas naturalmente, normalmente, sem todo esse processo turbulento, né, de vida e coisas do gênero. Então, gente, isso aqui é o mínimo, né? Tem um livro do Olavo, o mínimo que você precisa para não ser um idiota. Enfim, eu não sei porque eu estou citando essa, vamos chamar de obra, né? Não sei porque eu estou citando isso, mas enfim, isso é o mínimo que vocês têm que saber sobre a adolescência para vocês não terem
um 0 na prova de vocês, beleza? Tá? Não é para vocês não serem idiotas, porque ninguém aqui é idiota. Todo mundo chegou no ensino superior, no 10º semestre do ensino superior. Para chegar aqui, vocês têm que ter muita capacidade, né? Tá? Então, zero relações com o termo idiota, que inclusive foi idiota da minha parte, né, lembrar desse texto aí, desse livro. Bem, dito isso, vamos então ao próximo tópico, a menos que vocês tenham questões. Questões, pessoal? Uma pergunta escrita aqui, eu acho. Não, nenhuma pergunta. Beleza. Então, vamos seguindo para o segundo ponto. Orientação profissional. No texto, no livro, se eu não me engano, capítulo 9, ele vai tratar a adolescência e a orientação profissional em conjunto, né? Por quê? Porque a adolescência, ou a vida adulta, ou a infância, não importa muito de uma pessoa, né? Pensando no campo singular, mas poderíamos pensar também no campo social, mas vamos nos até o singular a méritos de exemplo aqui. Se pensarmos então na vida de uma pessoa, ela vai ser atravessada por inúmeras coisas, né? Desde sua sexualidade, a sua vida profissional, a sua família. Né? A vida profissional vai influir na sexualidade, assim como a família vai influir na sexualidade, assim como a sexualidade influi na orientação profissional. Né? Tem esses vários efeitos. Vamos fazer um recorte aqui. Então, na adolescência, a orientação profissional é um aspecto importante, principalmente no que diz respeito à escolha de uma profissão, ou, no caso do Brasil, ao curso que você vai prestar no Enem na faculdade, que você vai tentar no Enem, certo? Ou em algum vestibular, mas né, massivamente Enem hoje em dia. Ok. Então, pensando que existe aí né, esse ponto importante, quais são os aspectos mais relevantes que devem ser pensados sobre orientação profissional dentro da sócio-histórica? Bem, primeiro, a profissão e o trabalho devem ser pensados em um ambiente contextual histórico-social. É a primeira coisa que eu disse para vocês, sempre. Então, deve ser pensado no contexto histórico-social. O que significa pensar, então, né, indo além o contexto histórico-social da profissão e do trabalho? Bem, primeiro que o trabalho, como nós entendemos ele hoje, ele não foi sempre assim, certo? E aí a gente entra toda naquela questão do capitalismo, da venda da mais-valia. A gente pode fazer uma grande viagem que o próprio autor não faz tanto no texto dele. Mas, né, indo agora em direção ao autor, na realidade, o que o autor vai colocar é que a escolha profissional ela acaba sendo determinada por inúmeros fatores históricos e sociais. Né? E se vocês se recordam, a gente elencou na nossa atividade quais são esses fatores e como cada um de nós, da nossa sala, muitas vezes sentiu esses fatores. Né? Então vamos colocar aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar em negrito porque é bastante importante. Fatores sociais, históricos sociais determinantes da escolha profissional. Tirando o negrito, quais são eles? Família, status social, dinheiro. Se vocês se recordam, mas possibilidade, né? Possibilidade no sentido econômica. Não sei se vocês se recordam, mas, por exemplo, pessoas que vêm de famílias economicamente desfavorecidas muitas vezes nem sabem ou não acreditam que poderiam fazer um Enem. Né? Outras pessoas que vêm de famílias economicamente abastadas já pensam né, em cursos com maiores rendimentos. Isso se dá por conta de uma estratificação social, de relações econômicas de poder, enfim, entre outras teorias, né, mas tentando ser resumido, isso afeta, né? Eu me recordo de muitos de vocês falar que primeiro teve que fazer uma graduação, né, uma outra graduação, um curso técnico às vezes, trabalhar, ter dinheiro, conseguir organizar a sua própria vida, a sua própria casa, para a partir daí fazer o curso que sempre quis. Né? Então é nesse sentido de possibilidade econômica que muitas vezes impede a gente né, de ter acesso
a um determinado curso. Né? Outras formas de possibilidades econômicas que impedem de ter acesso, mas não deveriam impedir, é, por exemplo, um curso que só tem numa cidade que você não mora. Né? Então você teria que fazer um deslocamento, alugar uma casa, que exige recursos, que apesar de existirem políticas públicas e blá 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 blá, blá que possibilitam isso, não é assim 100% de garantia. Enfim, existem outros, né, os quais eu não vou me recordar de pronto, que são pontos importantíssimos, né, que estão dentro desses fatores históricos sociais determinantes da escolha profissional, que devem ser recordados. Né, vocês devem dar uma lida nisso, se possível, dar uma desenterrada lá nos slides, tá, e verificar isso. Os autores eles trazem um outro aspecto, né, da orientação profissional, para além desses fatores históricos sociais determinantes da escolha profissional. Né, eles trazem a própria relação da pessoa com o trabalho ou com a profissão que ela espera. Né, então, o próprio conhecimento da profissão que ela espera exercer, como também às vezes acontece, já é uma profissão que ela exerce, né, em algum nível, e aí ela pretende dar continuidade, né? Então, são pessoas que, por exemplo, já trabalham, sei lá, numa farmácia e aí vão fazer o curso de farmácia. São pessoas que já trabalham como estagiários e vão fazer um curso de administração de uma empresa ou coisa do gênero, né? Então, como as próprias condições históricos sociais da pessoa, o D não está indo, do indivíduo, ou melhor, do sujeito, influem na tomada de decisão. Também é um ponto importante. Gente, aqui, perguntas? Ok. Então, sexualidade. Sexualidade, gente. Inúmeros exemplos, né? Exemplo da Grécia Antiga, exemplo de tribos indígenas, tribos aborígenas, que pensam a sexualidade de maneira completamente diversa, né? Totalmente não atrelada à noção de sexualidade do Ocidente, tá? Acredito que eu devo ter dado alguns exemplos marcantes para vocês. E isso, né, constrói então o porquê a sexualidade não é uma coisa que é natural, que está dada e que está pronta, acabada, encerrada e é isso, acabou. Então a sexualidade ela enquanto, né, fenômeno social, ela pode ser pensada aí nesse fluxo histórico também. Dito tudo isso, né, para além dos exemplos que já bem por alto mencionei aqui, como que a gente vai pensar a sexualidade, né? A partir das discussões de gênero, basicamente, certo? Porque uma coisa é o órgão sexual genital, né, do corpo compreendido como masculino e do corpo compreendido como feminino. Isso é uma coisa. Agora, como a pessoa entende a própria sexualidade, como ela expressa a própria sexualidade, o que ela acha, por exemplo, sexualmente atrativo. Eu não estou dizendo num sentido hétero ou monogâmico, não. Eu estou dizendo num sentido estético mesmo, né? Se é a mina peituda da pornografia, ou se é um cara de óculos, ou se é qualquer outra coisa, entendem? Essas múltiplas possibilidades do que você acha sedutor, isso está no campo da sexualidade, para além das genitálias, né? E aí a gente começa a pensar então a sexualidade enquanto uma expressão de gênero, certo? Então a expressão de gênero é um ponto importante para a gente entender. Significa dizer, certo? Que o que nós entendemos por ser homem hoje ou ser mulher hoje implica num conjunto de expectativas que a sociedade coloca sobre nós que geram sofrimentos, né? Então, a expressão de gêneros aponta para um conjunto de expectativas que a sociedade tem sobre os
indivíduos, tá certo isso? Não tá, né? Eu sempre erro. Indivíduo eu sempre erro. Que a sociedade tem sobre os indivíduos e que geram sofrimento, né? Então, hoje em dia, né, talvez entre nós, a noção de que o lugar da mulher é na cozinha pode ser uma ideia batida, né? Porque nós estamos aqui no ensino superior, fazendo um curso de psicologia, que sabemos o quanto as mulheres sofrem por aí, né? Os estagiários que estão na clínica sabem bem disso, né? Mas não é uma ideia que está difundida plenamente na sociedade isso. A gente sabe que mulheres, né, têm sofrido e muito, e não é só por também, né? Não é só por não terem acesso a ambientes de trabalho ou rendimentos dignos como os homens. Isso também é fonte de sofrimento. Mas são outros sofrimentos que são desde os mais brutais, como a violência sexual, a violência física, a violência patrimonial, até os mais sutis, como os padrões de estéticas que são impostos pela sociedade aos corpos femininos, causando assim um grande sofrimento para elas, certo? E da mesma maneira como isso acontece em relação às mulheres, também acontece em relação aos homens, né? Existe um conjunto de expectativas sobre o homem que gera sofrimento para o próprio homem, né? Então essa noção de que o homem não pode chorar, de que o homem tem que sustentar a casa, de que o homem tem que ser sempre forte, sempre estar pronto para tudo, sempre estar de pau duro, desculpa os termos, mas todo mundo aqui deve ter mais de 18 anos. Enfim, sabe, o homem não pode falhar. Então esse tipo de construções sobre o homem, esse tipo de idealização sobre o homem, também gera sofrimento nos homens que, né, enfim, na realidade ninguém nunca alcança esse tipo de ideal, né, mas aqueles que decidiram que não vão perseguir esse ideal também, né, sofrem em relação a isso. E isso, gente, percebam que eu nem estou mencionando necessariamente ser hétero ou homossexual. Isso não é independente, né, mas os sofrimentos possíveis de serem gerados são tantos e de tantas maneiras que sabe, a questão da sexualidade no sentido de hétero ou homo ou poli ou pan, tanto faz, é quase como se fosse uma outra categoria, né? Um outro nível de sofrimento. Um outro nível não, mas uma outra categoria mesmo, um outro campo de possibilidade de sofrimento. Bem, enfim. Então, trabalhar a sexualidade, seja ela com adolescentes ou com adultos, com mulheres ou com homens, é pensar esses conjuntos de expectativas que a sociedade tem sobre os indivíduos e que geram sofrimentos. Aí, né, se vocês quiserem aprofundar mais, você pode descobrir conjuntos de expectativas estabelecidas historicamente que a sociedade tem sobre os indivíduos e que geram sofrimento, né? Então, por exemplo, eu acho que eu trouxe, não sei se eu trouxe esse exemplo para vocês, mas não muito tempo atrás eu li que o termo gossip, que seria o equivalente a fofoca no inglês, foi construído, foi cunhado e difundido entre a sociedade, né, americana de, sei lá, tipo assim, pós-revolução industrial ou coisa do gênero, bem nesse período, para designar mulheres que conversavam entre si sobre os problemas pessoais delas. Né? E por que foi criado esse termo? Porque as mulheres que criavam grupos de discussão sobre os problemas pessoais costumavam se organizar para tentar reivindicar algum tipo de direito. E aí cria-se então esse termo gossip, né, para de alguma maneira manchar a imagem da mulher, enfim, prejudicar, afetar, né, essas mulheres de forma que elas não fizessem mais isso e mantivessem separadas. Então, eu não sei se vocês já assistiram aquela série, O Conto da Aia, mas ela também mostra isso, aqueles chapéus, para que elas não... Chapéus, né? Acho que é assim. Para que elas não possam conversar ou ver muitas coisas, elas não poderem ler, sabe? Não passar. E isso são coisas que aconteceram, tá, gente? Não é porque tá na série que não aconteceu. Aconteceu de fato, tem tudo isso documentado por historiadores sérios. Então percebam que isso é tudo uma construção histórica, né, de pressupostos, de
enfim, expectativas sobre os nossos comportamentos que nos geram sofrimento. Que a gente tem que estar sempre repensando e desconstruindo isso. Gente, tô morrendo de calor, vou desidratar aqui, eu já tomei uns 5 litros de água. Até aqui. Perguntas, pessoal? Certo, então vamos. Pergunta? Entendi, perfeito. Muito obrigado, Lucilene. Então, já com o objetivo de concluir, porque eu vou morrer derretido, zona de desenvolvimento proximal. Bem, gente, isso é um conceito teórico fundamental da obra de Vygotsky, certo? Que vai, então, vamos colocar aqui já. Obra de Vygotsky, e aqui ele vai sugerir com Y, né? Mas eu acredito que seja com I a tradução mais adequada. Contudo, não tenho certeza. Enfim, e que vai pensar então, né, as possibilidades de interação, né, sujeito-ambiente e principalmente sujeito-sociedade, né, principalmente o sujeito-sociedade, e as formas de aprendizagem, né, e de desenvolvimento desse sujeito a partir de uma perspectiva interacionista, sócio-interacionista na realidade. Então, o que é importante que a gente tenha em mente? Que essa noção de uma sócio-interação, né, ela fundamenta muitas dos princípios de como a gente vai entender o humano. E aí, nesse ponto, que eu acho que, né, entrando no ponto mais importante, vai fundamentar muito da forma como a gente vai entender a nossa interação terapêutica com o paciente, certo? Então, a ZDP fundamenta a interação terapeuta-paciente. A gente entende, então, que o processo psicoterápico desenvolvido por um psicólogo que pensa a sócio-histórica pensa a relação com o paciente dele a partir de uma possibilidade de zona de desenvolvimento proximal, né? Em que há uma relação dialógica, né? Que há uma troca entre paciente e terapeuta e que a partir dos estudos do terapeuta, a partir das vivências do terapeuta, ele vai poder, através, né, partindo dos estudos e da própria vivência do terapeuta, ele vai poder, através da zona de desenvolvimento proximal, possibilitar algum tipo de, né, de ganho de saúde psíquica para esse paciente. É o fundamento que teoriza o formato de interação social realizado pelo terapeuta em relação ao paciente. Acho que isso aqui fica ainda melhor do que o ponto B, a gente pode deletar ele. Técnicas sócio-históricas são as técnicas que vocês já viram, tá? Bem, eu não me recordo de muitas delas de cabeça, no entanto nós temos elas aqui. Esse aqui é o que eu vou passar para vocês na aula de quinta-feira, caso, né, a gente tenha. Então vamos só separar aqui: compreensão empática, nomeação, sim.
Mas vai ser uma aula aberta com todos vocês ou vai ser só quem estiver apresentando com a banca? Eu havia entendido que era essa outra opção. E se você puder verificar e passar para mim, eu agradeço. De qualquer forma, esses slides que eu tenho separados para passar para vocês na quinta-feira, eu já tenho um vídeo meu passando eles para a turma anterior, que seria o que seria hoje uma turma de 11º semestre, né, os que já formaram. Então eu vou passar o link dele, o vídeo dele no YouTube para vocês, né, que daí caso a gente não tenha quinta-feira, vocês possam assistir esse conteúdo no YouTube em um outro momento, certo? Mas de qualquer forma, se né, não tivesse, tipo assim, se por um acaso for só quem estiver apresentando em a banca e vocês vierem para aula, aí eu vou passar esse conteúdo para vocês também, tipo, tranquilão, sem problema nenhum. Bem, então vamos lá. Essas 4 técnicas são técnicas, assim, as que eu prefiro destacar, existem mais, tá? Mas essas são as técnicas que eu acho, assim, eu queria dizer mais eficazes, mas não é verdade, não. É só as técnicas mais corriqueiras na realidade, né? As mais comuns ou talvez mais fáceis de serem executadas. Talvez sejam mais fáceis por mim porque eu tenho mais hábito. Pode ser que seja. Enfim, gosto dessas, vou pegar no pé delas e se vocês não gostarem dela, vão estudar as outras que estão no texto, é só ler. Bem, dito isso, né, a compreensão empática tem aquela piadinha, aquela brincadeirinha em relação ao humanismo, né, da empatia, mas a empatia, como eu disse para vocês na brincadeirinha, ou melhor dizendo, após a brincadeirinha, ela é uma coisa assim fundamental para o psicólogo, né? Isso é meio independente da abordagem teórica. Você precisa ter essa capacidade de minimamente imaginar como é estar no local em que o local ou na situação, na experiência do paciente em que ele está. Né? Não trata-se de você enfim, ter dó dele ou né, nada do gênero. É só realmente conseguir entender mais ou menos, é uma noção, não é ter uma perfeita compreensão, é uma ideia do que seria algo semelhante a estar no lugar dele. Né? E isso gera uma postura por parte do psicólogo na hora de ouvir o paciente que facilita uma relação terapêutica. Né? Isso é muito importante. A nomeação. Tô cansado já, gente. Como eu disse para vocês também, essa possibilidade de apontar para o paciente nomes ou conceitos de coisas das quais ele descreve, mas não percebe ou não, né, não se atenta. Então, a nomeação é uma técnica interessante. A repetição, né, às vezes repetir o que o paciente disse para você traz efeitos que vocês nem imaginam, né? Porque é aquela coisa, dizer é uma coisa, ouvir é outra. Então, ouvir o que se diz, né, nem sempre acontece. E por fim, porque estou morrendo, a reexpressão, que trata de você repetir o que a pessoa está dizendo, mas nas suas palavras, né, ou de uma outra perspectiva, que faz o paciente conseguir, não necessariamente, mas é a intenção, né, que ele consiga é, observar ou ouvir a situação que ele narra de uma outra perspectiva, né? E realmente se reposicionar frente a onde ele está inserido. Gente, até aqui, dúvidas? Sim. Não está lá. Na realidade, eu tenho mandado tudo no. Como é o nome? No WhatsApp de vocês. Mas eu vou atualizar lá o Classroom amanhã. Amanhã vai ser um dia mais tranquilo. Aí eu vou pegar isso aí para fazer. Vou atualizar de todas as turmas. E vou reenviar também nos WhatsApps, essas coisas, que é para ser fácil acesso, né? Inclusive, também pretendo colocar no portal da faculdade. Eu acho que já está, na verdade, no portal, né? Porque lá eu tenho uma pasta de material, né? Aí nessa pasta de material já tem boa parte desse conteúdo.
é que assim, eu coloco o material dentro da disciplina, né? Então, se você está matriculado na disciplina, você tem acesso a esse conteúdo. Então, beleza. Imagina. Bem, gente, então eu vou encerrar a gravação.